que é que diz aí em João, capítulo 5, versículo 46. João, capítulo 5, versículo 46. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Então, o testemunho de Jesus sobre Moisés, e no primeiro item, o testemunho de Moisés sobre Jesus. Então, quer dizer que é impossível a gente fazer uma separação e ficar ou só com o Antigo Testamento ou só com o Novo Testamento. A Bíblia, ela tem esse link, ela tem essa ligação, entendeu? O testemunho de Moisés sobre Jesus e o testemunho de Jesus sobre Moisés. Veja que coisa interessante. De mim ele escreveu. Então, por exemplo, se a pessoa não acredita no relato da criação do homem, tal qual Jesus confirma em Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6, então não acredita em Jesus, está chamando Jesus de mentiroso. O testemunho de Jesus sobre Moisés, João capítulo 5, versículo 46. Então, vão assimilando. Primeiro, o testemunho de Moisés sobre Jesus. Segundo, o testemunho de Jesus sobre Moisés. Agora vamos para os escritos de Moisés. João 5, 46, 47. Veja o que é que Jesus diz a respeito dos escritos e das palavras de Jesus. Escritos de Moisés e as palavras de Jesus. João 5, 46, 47. Olha o que é que diz. Pois se cresceis em Moisés. Se cresceis significa, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas, se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, por exemplo, se uma pessoa não acredita em Adão e Eva, como é que vai acreditar na palavra de Jesus, que fala exatamente a respeito da criação de um homem e de uma mulher? Mais uma vez aí, interligado. A Bíblia interligada. E outro detalhe, a biblioteca de Jesus, que a gente, numa mensagem, no estudo, lá no curso, a gente viu que toda a biblioteca de Jesus era todo o Antigo Testamento, e as palavras de Jesus também os apóstolos colocaram por escrito aquilo que Jesus ensinou. E aqui Jesus diz claramente, veja essa interligação. Moisés e Jesus, Jesus e Moisés. Olha o que Jesus diz. Pois se cresceis em Moisés, se acreditasses em Moisés, acreditariam também em mim, porque de mim ele escreveu. Então quer dizer que o testemunho de Moisés era exatamente apontando para o Messias, porque quando Jesus diz de mim ele escreveu, Jesus está confirmando que ele é o Messias, aquele que estava sendo prometido e que viria e que iria dar testemunho a respeito de todas as coisas. E aqui Jesus diz o seguinte: mas se não credes nos escritos, escritos de quem? De Moisés. Se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Então quer dizer que Jesus coloca os escritos de Moisés no mesmo patamar das palavras dele, de Jesus. Como que Jesus autenticando, selando, entendeu? De que aquele escrito era de fato
a revelação de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia é o único livro do mundo onde você ou aceita na íntegra ou você rejeita na íntegra. Você não pode fazer da Bíblia uma coxa de retalhos. Isso eu acredito, isso eu não acredito. E Jesus estava dizendo isso exatamente para o povo judeu. Olha, se vocês não acreditam no que Moisés escreveu, como é que vocês vão acreditar na minha palavra? Se de mim ele escreveu. E vou dar um outro exemplo aqui, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, abra aí, 1 Coríntios 10, de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Olha aí, Cristo, o Deus do Antigo Testamento. E a pedra era Cristo. E quem está falando aqui é exatamente o apóstolo Paulo a respeito de quem? Daquilo que ocorreu na experiência da passagem do mar, na travessia do mar, e faz a menção a Moisés. Portanto, só para a gente ir revisando. O primeiro item a gente viu o testemunho de Moisés sobre Jesus. O segundo, o testemunho de Jesus sobre Moisés. E o terceiro, os escritos de Moisés. Agora nós vamos para as Escrituras testemunham Jesus. E veja como é que Jesus diz. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 45. As Escrituras, agora Jesus fala no sentido mais amplo, não apenas os escritos de Moisés, mas os profetas e os salmos. Lucas 24, 44 a 45. As Escrituras testemunham Jesus. Lucas 24, 44 a 45. Encontrou, irmã Helena? Olha o seu sirineu aí de lado, irmã. Mas o seu sirineu, você está com 2 sirineus aí. Um do lado, outro do outro. 45, né? 44, 45. Lucas 24, 44, 45. Encontrou? Pronto. Olha aí. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O contexto daqui é aquele Jesus no caminho de Emaús, onde ele encontrou 2 que iam ali, e Jesus no meio dele, conversando com eles, etc. Até que depois abriu os olhos e eles viram que estava com Jesus de lado. E Jesus disse exatamente isso.
importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é muito importante, porque Jesus confirma o cânon do Antigo Testamento. O que é cânon? Cânon é o formato, é a autenticidade daqueles livros. Entendeu? E Jesus autentica. Existiam muitos outros livros. Por exemplo, Macabeus. Jesus não fala de Macabeus. Jesus não fala de Tobias. Jesus não fala de Judite. Entendeu? E esses livros foram introduzidos na Bíblia Católica. Por quê? Porque 300 anos antes de Cristo, 70 sábios judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, no norte da África. E aí, eles, na tradução, além daqueles livros já tradicionais estabelecidos na Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento dos judeus, eles colocaram Macabeus, Tobias, Baruque, entendeu? Resultado, esses livros, eles já existiam com valor histórico, mas não com valor teológico. Porque de Malaquias até João Batista houve o silêncio de Deus. 400 anos. Não houve profeta nesse período. Então, esses livros que tem na Bíblia Católica, resultado, eles foram colocados, por quê? Porque a Bíblia Católica se baseou na tradução Septuaginta. Não no texto maçorético. Já Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, pegou o texto maçorético. E aí nós seguimos a tradição da Reforma de Lutero. Portanto, o texto maçorético é o texto hebraico, escrito em hebraico, não a tradução do grego, que era Septuaginta. Já o Novo Testamento, tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Evangélica, é a mesma. Tanto que o católico, quando ele se converte, ele nem precisa trocar de Bíblia, porque o Novo Testamento é o mesmo. Oi, Paulo! Bem-vindo! Amém. Bota esse banco aqui. Vamos botar esse banco aqui. Tira esse cabelo. Essa cadeira pra cá. Por isso que tem essa folha branca, que significa os 400. Exatamente. O silêncio de Deus. Não é, Erival já vai pegar o estudo já, mas os dois filhos dele então, voltando aqui, item número 4. As Escrituras testemunham Jesus. Lucas 24, 44, 45. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E a gente vai agora para o item número 5. Jesus, o Senhor das Escrituras. Mas ele diz isso. Não coloquei esse tema, esse subtítulo de minha própria cabeça. Ele diz isso. Está registrado em João 5,39. Olha aí o que é que diz João 5,39. O que é que Jesus diz?
João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Repetindo, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, nós acreditamos na Bíblia por causa do Senhor da Bíblia. Isso é muito importante. Porque há muitas pessoas que têm a Bíblia como um livro assim, eu acho o Salmo bonito, um texto de Isaías, etc. Não, mas a Bíblia é a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E o Senhor da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Conforme João 10,30, eu e o Pai somos um. E por último, Jesus deu uma regulagem, mas daquelas regulagens nos saduceus. Quando os saduceus perguntaram a ele a respeito da ressurreição. Porque tinham dois grupos dentro do povo judeu que se destacavam por determinadas crenças. Os fariseus, por exemplo, acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí fizeram uma pergunta capciosa para Jesus. O que é uma pergunta capciosa? É aquela pergunta que tem o objetivo de colocar a outra pessoa numa determinada situação difícil. E capciosa também significa a pessoa que já tem a resposta, já sabe a resposta, mas faz a pergunta a si mesmo. Entendeu? Mas o que ocorreu? Mateus 22, 29. Mateus capítulo 22, 29. Veja o que é que Jesus diz para os saduceus. Mateus 22, capítulo 22, versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, eles estavam querendo saber a respeito da ressurreição. E aí eles começam fazendo argumentando com Jesus da seguinte maneira, a partir do versículo 23. Vamos para o contexto. Grupo religioso chamado saduceus. Mateus capítulo 22, versículo 23. Olha o que é que diz. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte,
também o segundo, o terceiro até o sétimo. Depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Aí foi a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora um detalhe aqui. Tem algumas traduções que diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras. Veja que há uma diferença. Porque os saduceus, eles conheciam as Escrituras, tanto que eles citam Moisés e a lei que realmente existia. Essa lei, ela existia. Mas aí veja qual as duas palavras se adequam mais: conhecendo ou compreendendo, entendendo as Escrituras. Compreendendo, como está aqui. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo. Por quê? Tem muitas pessoas que podem conhecer a Bíblia, mas não entender. E aí, no versículo 30, isso é muito importante. O que é que Jesus diz? Mateus 22, versículo 30. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então quer dizer que os anjos são seres espirituais assexuados. Não há necessidade de sexo para os anjos. E na ressurreição, isto é, quando formos para o céu, casamento é uma instituição que não vai existir mais. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. E ele estava dizendo isso para os saduceus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, casamento é só aqui no planeta Terra. E conforme o padrão estabelecido por Deus, um homem e uma mulher. Versículo 31, veja: e quanto à ressurreição dos mortos, agora veja a sã doutrina de Jesus para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes, veja bem, não lestes o que foi dito por Deus. Versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E aí veja o que ocorreu com as multidões que ouviram, testemunharam isso que Jesus estava falando para os saduceus. Versículo 33. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Portanto, aqui, fazendo agora uma revisão, o tema foi Jesus e Moisés. Em João 1,45, o testemunho de Moisés sobre Jesus. Em João 5,46, o testemunho de Jesus sobre Moisés. Em João 5,46, 47, os escritos de Moisés. Em Lucas 24, 44 a 45, as escrituras testemunham de Jesus. E João 5,39, Jesus, o Senhor das Escrituras. E em Mateus 22, 29, errais, não compreendendo as Escrituras. Então, que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. É um momento singular esse que estamos aqui, né? Onde nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos sobre Jesus. Na próxima passada nós vimos a originalidade de Jesus e
o tema Jesus e Moisés. Que Deus nos abençoe. E o irmão chegou agora, tem a oportunidade. Tem oportunidade, era isso, não é irmão. Não.